boa noite a todos então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos oferece para falar sobre esse tema grave, diga-se de passagem. E a doutrina espírita já nos ensina que o suicídio é de fato um dos mais lamentáveis atos que seja possível o ser humano cometer na sua existência física. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec indagava algo exatamente sobre a questão do suicídio. E os Espíritos respondiam que a ninguém é dado, isso todas as religiões são uníssonas em dizer, o direito de dispor da sua vida e que o suicídio voluntário é sempre uma grave transgressão à lei de Deus. Estranhando aquela expressão, suicídio voluntário, como talvez nós mesmos, agora mesmo, possamos estranhar, Kardec retrucava dizendo, não seriam todos os suicídios voluntários? Não seriam todos os suicídios desencadeados por ato da nossa própria vontade, de posse do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha? Ao que os Espíritos responderam com um exemplo básico e simples, ao dizer, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, por aí nós começamos a perceber que a responsabilidade relativamente ao suicídio estará diretamente ligada, será diretamente proporcional à responsabilidade efetiva de quem tem a lucidez e a intenção de praticar tal ato. Essa palavra intenção será de grande importância para definir o que seja de fato o suicídio e talvez até fiquemos surpresos ao descobrir que atos que antes pensávamos ser considerados como suicídio já não são mais para a leitura do Espiritismo. Assim também, nós percebemos que há determinados atenuantes por essa mesma razão para o ato do suicídio, como o próprio Kardec, na questão 949, indagava, por exemplo, exemplificando, se seria suicídio, se seria condenável a atitude de um pai que tirasse a sua vida, cometesse suicídio, para livrar os seus filhos da vergonha, da consequência de uma de suas atitudes. Parecia até que Kardec estava falando para a atualidade, e mais, para um país chamado Japão, porque é exatamente o que acontece hoje em dia. Os japoneses têm como a pior vergonha do mundo ficarem desempregados. E quando eles percebem que essa vergonha vai recair sobre os filhos, ou sobre a esposa, eles costumam cometer o suicídio. E como nós veremos, tem uma função honrosa, como assim creem eles. Ao que os Espíritos responderam que a intenção, vejam bem essa palavra mais uma vez, atenua a falta, mas nem por isso deixa de haver falta. Assim também, em seguida, Kardec indagava algo que muitas vezes nós nos indagamos no dia a dia, em meio aos chamados esportes radicais, em que as pessoas colocam a sua vida em risco. E ele perguntava se seria condenável alguém submeter a sua vida a um risco qualquer, por uma imprudência qualquer. E os Espíritos respondem, se não há a intenção, a palavra intenção mais uma vez, nem a perfeita consciência de fazer mal a si mesmo, então não há culpa, não haveria a caracterização do suicídio. Como, por exemplo, assistimos hoje uma corrida de Fórmula 1. Aliás, eu nem assisto mais, não adianta, na verdade. Vettel, Alonso na frente do Massa, mas 300 km por hora eu observava ali, na velocidade da reta. Alguém diz, é suicídio colocar a vida em risco dessa maneira? Não, se a finalidade do piloto é simplesmente e unicamente vencer a corrida. Desde que não haja por trás daquela corrida uma intenção de se matar. Vejam bem como é sutil e tênue essa barreira entre o suicídio e uma característica natural da vida, uma imprudência. Então, o que define o suicídio na realidade não é o ato em si, mas a intenção. Porque haverá momentos em que o indivíduo
poderá tirar a sua vida, entre aspas, emprestar a sua vida num sacrifício, e não ser considerado um ato de suicídio, mas um ato meritório. É o que nos diz a questão 951 do Livro dos Espíritos, que haverá casos em que, se uma pessoa oferece a sua vida para salvar a de alguém, isso não é suicídio, mas um ato de caridade. Então vem a condição principal, desde que a intenção seja pura. Ou seja, desde que por trás daquele ato de heroísmo, ou de aparente heroísmo, não se esconda um desgosto pela vida. Vejam bem a sutileza. Assim, em agosto do ano 2000, na Índia, os jornais publicavam o suicídio de uma jovem de nome Chetna, da região de Bhavnagar, na Índia, que havia se lançado nas águas profundas e, diga-se, passagens sujas do rio Ganges, acreditando que assim estaria atraindo a atenção dos deuses, e são milhares de deuses na Índia, para que assim, pelo seu sacrifício, os deuses se compadecessem e evitassem que novos terremotos pudessem atingir a pequena localidade em que ela vivia. Vejam bem a inocência. Assim também na Índia, que é um país essencialmente reencarnacionista, vejam bem, nós temos o costume chamado sati, que era muito mais frequente no passado, mas ainda acontece nos dias atuais, que consiste no seguinte: por morte do marido, a viúva, e ser viúva na Índia é o que de pior existe, porque elas são rechaçadas, existem abrigos para as viúvas, jovens viúvas às vezes. Por morte então do cônjuge, o pai, que não quer receber a filha de volta, porque pagou um dote caríssimo por ela, se vê então aquela viúva numa situação desesperadora, porque o corpo do marido é lançado na chamada pira cinerária, para ser consumido pelo fogo. Ela então, por força de uma tradição milenar, por pressão até mesmo dos familiares, se vê impulsionada a se lançar também nas chamas, para ter o seu corpo também consumido. Seria suicídio? Quem poderia me dizer isso? Na questão 955 do Livro dos Espíritos, eles dizem: não. Não é considerado um suicídio, vejam bem, porque elas agiram muito mais pela força do que pela vontade. Porque assim, acreditava estar obedecendo a uma lei, cumprindo a um dever. A justificativa, complemento dos espíritos, nesses casos, está no pouco desenvolvimento moral e intelectual, traços de uma sociedade arcaica, definem os espíritos. Tudo isso que há de desaparecer, na opinião dos espíritos, com a chamada civilização. Mas, pelo visto, não chegamos ao estado de civilização. Porque, na realidade, o suicídio hoje atinge dimensões impressionantes, atingiu índices mais altos do que a proporção de crescimento da população. Estamos diante da chamada civilização, mas no ano 2002, em Bruxelas, na Bélgica, a Organização Mundial de Saúde, o órgão da ONU, publicou dados coletados no ano 2000, em que lá se verificou que 815 mil pessoas haviam cometido suicídio. Um suicídio a cada 40 segundos. Pasmem. E piorou, no ano 2007, a mesma Organização Mundial de Saúde afirmava que naquele ano 1 milhão de pessoas haviam cometido suicídio. Um suicídio a cada 30 segundos. E o que é pior, na faixa etária de 15, vejam bem, 15 a 24, a 34 anos, melhor dizendo, já é a terceira causa de mortalidade no mundo, uma verdadeira tragédia. Nos Estados Unidos são 85 suicídios por dia. No Japão, cerca de 90, o que é pior, no Japão a situação é mais grave, porque a população do Japão é praticamente a metade daquela dos Estados Unidos. E pior ainda, como dizíamos, existe no Japão uma cultura equivocada de se encontrar, como acreditam eles, honra no suicídio. Isso é milenar,
naquele país, na época dos samurais, o famoso harakiri, suicídio honroso para não ter que se entregar aos inimigos. Os pilotos kamikazes que se lançavam com seus aviões sobre os porta-aviões, na Ataca Pearl Harbor, por exemplo, vimos isso, norte-americanos. Enfim, o que é pior é que essa cultura do suicídio tem sido transmitida para as crianças. E por isso o Japão é quase um campeão em índices de suicídios infantis, vejam bem. No Brasil, segundo a Agência Nacional de Saúde, de 1998 até 2008, durante aquela década, o suicídio aumentou 17%, principalmente entre os adolescentes, observem bem. E a situação poderia ser ainda pior. Por quê? Por trás de cada suicídio efetivamente cumprido, existem 10 tentativas. Significa dizer que a cada 10 pessoas que tentam se matar, menos mal somente uma consegue. Seja como for, nós temos uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. Segundo consta pelas projeções, se algo não for feito, uma campanha de valorização da vida no sentido mundial da palavra, no ano 2020 teremos 1,5 milhão de suicídios. Um suicídio a cada 20 segundos, vejam bem. Por isso que a ONU estabeleceu a data de 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então o fato é que estamos diante da pior tragédia que aflige a humanidade, porque muitos estão preocupados com a violência. E dados da Organização Mundial de Saúde dizem que a cada 60 segundos uma pessoa é vítima da violência. Sim, mas a cada 30 segundos uma pessoa desencarna pelo suicídio. Pior ainda, quando alguém desencarna pela violência, cumpre o seu débito, resgata uma dívida. Quando desencarna pelo suicídio, cria um débito terrível que há de se escoar lentamente através das sucessivas encarnações. Então, quais seriam as causas para o suicídio? Em primeiro lugar, há de se diferenciar o que sejam causas efetivas de fatores desencadeantes. Quais seriam os fatores desencadeantes ou chamadas causas secundárias para o suicídio? Aqueles fatores que nos cercam, que vêm de fora para dentro, são as vicissitudes, as provas, as expiações, uma dificuldade financeira, o desemprego, uma desilusão amorosa, a perda de um ente querido, sem dúvida alguma, são fatores desencadeantes. As chamadas depressões endógenas, depressão pós-parto, as depressões causadas pelos usuários de drogas, de álcool. Alguém dirá, as doenças mentais, é verdade, os loucos que se matam. Muito embora pesquisas revelaram que somente de 10 a 20 pessoas, 10 a 20%, perdão, daquelas pessoas que cometeram suicídio tinham um quadro, um histórico de desequilíbrios ou distúrbios mentais, o que prova, e agora vamos entender aquela expressão dos espíritos, que a maioria esmagadora dos suicídios é cometida de maneira raciocinada, o suicídio voluntário, em que o sentimento de raciocínio claro antecede o momento do suicídio. Nos países considerados europeus, os países recuados também do norte europeu, as temperaturas baixas são consideradas fatores desencadeantes pela depressão orgânica que causa a ausência do calor e da luz do sol. Mas vejam bem, não são todas as pessoas que passaram por dramas da perda de um ente querido, pelas dificuldades financeiras, pelo desemprego, que moram em países frios, que cometem suicídio. O que prova que, na realidade, a verdadeira causa para o suicídio está dentro de cada um de nós mesmos, na forma das nossas insuficiências espirituais. Por essa razão, Kardec indagava na questão 943, também deu o Livro dos Espíritos, qual a razão para o desgosto pela vida, que tão comumente assola os corações humanos,
sem uma causa aparente. Ao que os espíritos responderam 3 itens que vamos analisar detalhadamente: ociosidade, saciedade e ausência de fé. A ociosidade é uma grande causa, sim, para o suicídio. Por quê? A ociosidade começa no campo mental. Mente vazia, já dizem as nossas avós, oficina do diabo, oficina do maligno. Portas abertas para a obsessão. Todas as vezes que nós mantemos as nossas mentes vazias de bons pensamentos ou plenas de sentimentos infelizes, estamos entrando em zonas vibratórias perigosas, abrindo um campo favorável à invasão de espíritos, invasão mental, porque toda obsessão começa pela mente, por um pensamento que vai lentamente tomando conta da nossa vontade, porque assim nos permitimos. Verificou-se que a família, o casamento, os filhos principalmente, reduzem as taxas de suicídio. Porque filho é ocupação mental o tempo inteiro, é ou não é? O casal tira um dia de folga. Vou ao shopping. Só nós dois, hein, meu amor? Vamos passear no shopping. A primeira loja, ai, ficaria tão bem na mirinha, não é? Aquela roupinha, olha aquele sapatinho. Vamos comprar? Ah, ficaria tão bem na Luísa, são as minhas filhas, diga-se de passagem. Não é? Ociosidade é efetivamente uma grande causa para o suicídio. Verificou-se que aquelas pessoas ocupadas entram numa padronização mental de ocupação que repele as vibrações mentais de desgosto pela vida, que não tem tempo para pensar em suicídio. Essa é a realidade. Já ouviram as pessoas dizerem, eu não tenho tempo para ficar deprimida? E é verdade. Já viram uma mãe que tem 10 filhos ter tempo para ficar deprimida? Não dá tempo. Saciedade. Alguém dirá, como pode alguém que tem tudo cometer suicídio? É porque tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Observemos, por exemplo, os países de primeiro mundo, altíssimo nível de qualidade de vida. A Suécia, por exemplo. Se você quiser traduzir para a Suécia fome, como fome? Não, eu não conhecia fome. 100 anos atrás, não tem mais nem no dicionário dos suecos, creio eu. Fome, miséria, desemprego. Como que é desemprego? Como é que é o desemprego? Mas também atingem altíssimos níveis de suicídio. Seguido da Finlândia, um país maravilhoso, Noruega, altíssimos níveis de suicídio. Em 2004, janeiro daquele ano, a revista Isso É publicava uma reportagem com uma jovem norueguesa chamada Clara Carljusen, moradora de Santos, São Paulo, havia 5 anos, que preparava as suas malas para voltar para a Noruega. E ela dizia, vou voltar para a Noruega muito a contragosto, porque aqui eu descobri o valor do esforço e o prazer, o gostinho da vitória de ter conquistado as coisas por mim mesma. O que, segundo ela, não acontecia na Noruega. E é verdade. Mas porque a Noruega abraça os seus habitantes de uma maneira impressionante. Ou seja, lá na Noruega, ela não sentiria o gostinho da vitória. Mas como seria isso? Na Noruega, você entra na faculdade e antes disso, já sabe que vai sair empregado. Olha que coisa deprimente. Não é horrível? Imagina um brasileiro, entra na faculdade, quero fazer minha inscrição para vestibular. Vestibular nada, você está empregado. Imagine, será que o problema dos noruegueses é esse? Sim, em parte sim, porque eles chegam depois da faculdade, empregam-se, mas tem que estudar também, não é assim. Empregam-se, começam a ganhar dinheiro, compram um carro do ano. O carro mais velho lá deve ser de 2010, deve ser uma relíquia, deve ficar no museu. E então a pessoa diz para si mesma, e agora? Peraí, eu tenho tudo na vida, e agora? Vou ter filho? Não, peraí, não quero ter filho. O que eu vou fazer da minha vida? Pronto, aí nós chegamos ao ponto. Saciedade material, desprovida de um certo conceito de espiritualidade, um senso de espiritualidade, é sem dúvida alguma uma grande causa para o suicídio. Mas nenhuma dessas causas se assemelha à ausência de fé, terceiro item
indicado pelos Espíritos, porque podemos ter tudo que um país de primeiro mundo pode nos oferecer. Podemos ter uma vida extremamente agitada, mas se não temos fé, não temos esperança, e como já nos dizia o francês Antoine de Rivarol, a esperança é um empréstimo que se faz à felicidade. Quem pode viver sem esperança? O que é a fé se não a esperança em dias melhores? A esperança da felicidade. Dias melhores virão. Precisamos repetir isso para nós mesmos diariamente, para sustentar a expectativa de felicidade, porque sem fé caímos em tristeza profunda. Daí a depressão é um passo muito curto, da depressão ao suicídio é um passo efetivo que muitos têm dado. E foi exatamente a ausência de fé, a compreensão da espiritualidade, que fez com que um país de primeiro mundo, como a Suíça, por exemplo, em que as cadeias de algumas cidades criam teias de aranha, estabeleceu aquilo que nós chamamos de suicídio assistido, que é realizado por determinadas entidades legalizadas, chamadas Equisite e Dignitas, as principais, que não visam ao lucro. Vejam bem, um presidente de uma delas diz: nós temos uma função social em promover o suicídio assistido, de dar dignidade às pessoas que querem morrer. Triste ignorância. E essas entidades, por exemplo, uma delas, a Dignitas, já possui 1000 associados que na realidade são candidatos ao suicídio assistido, que consiste no seguinte: alguém que possua uma deficiência inaceitável à subjetividade do processo, ou seja, uma pessoa tetraplégica diz: eu não quero mais viver assim, ou um mal, uma doença irreparável, segundo os conceitos da medicina, vai até uma dessas entidades e diz: doutor, quero morrer. Pois não, vamos marcar aqui na agenda, porque a gente está cheia. Tá bom para quinta-feira? Não, sexta? Ótimo, sexta-feira então. E é exatamente assim. Sexta-feira, que assim eu já passo o final de semana no além. É exatamente assim. Marca-se na agenda o dia que você quer morrer. O médico então o atenderá muito preciosamente. A única finalidade do médico será acompanhar a morte pelo suicídio daquele cuja vida, pelo julgamento ou juramento de Hipócrates, ele deveria preservar. E no final ele atesta a morte, assina um atestado de óbito. A única condição, vejam bem a hipocrisia, que a lei exige é que seja o próprio indivíduo a ingerir a cápsula letal. Porque se for o médico a injetar algo, aí já é eutanásia. Eutanásia não pode, é crime. Imaginem. O fato é que em 10 anos de atividades da Dignitas, 1000 pessoas já cometeram suicídio assistido. E o que é pior, que pessoas dos países vizinhos, por uma taxa moderada, algo em torno de um salário mínimo, fazendo a conversão, têm vindo de países vizinhos para cometer um suicídio na Suíça, no que eles estão chamando de turismo suicida, imaginem bem. Assim foi com um casal inglês, ele, Edward Downes, portador de Alzheimer, 84 anos, ela, Joan Downes, portadora de câncer generalizado, 75 anos. Resolveram então, depois de uma vida em comum, filhos, queremos morrer juntos, de mãos dadas. Então recorreu a Dignitas e lá as sessões de suicídio assistido têm que ser filmadas para garantir a lisura do processo, para garantir que não houve eutanásia, vejam bem. Claro que foi só um suicídio, nada mais do que isso. A BBC de Londres, inclusive, transmitiu ao vivo um desses suicídios no mês passado, imagina. E foi um índice altíssimo de audiência, hein? Então eles filmam, e só que nesse suicídio específico, o casal resolveu chamar os filhos para assistir. Chamaram os filhos também levaram as suas câmeras fotográficas, levaram as suas filmadoras, e então deram-se as mãos, tomaram as pílulas letais, e em poucos minutos desencarnaram, e os filhos disseram: que maravilha, nossos pais morreram como viveram, de maneira digna. Triste ignorância. Lamentáveis serão então as consequências do suicídio
na vida após a vida. A questão 957 nos afirma que existem diversas consequências, existem diversos graus de consequências para o suicídio, até porque vimos, existem os agravantes e os atenuantes, mas uma consequência é comum a todos os casos de suicídio: a frustração, o desapontamento, porque o suicida julga que com o seu ato estará eliminando o seu sofrimento e, quando se vê do outro lado da vida, percebe que a sua dor tomou proporções inimagináveis, porque ele se sente vivo. Então, percebe que a sua perturbação espiritual está ampliada. Surge então, em decorrência da interrupção brusca da vida, porque não houve um rompimento suave do perispírito, mas um estilhaçamento do perispírito, uma repercussão do estado do corpo no espírito. Poderá ele então sentir os horrores da decomposição, a fome, a sede, o frio, as necessidades fisiológicas. Essa perturbação, essas sensações, deverá, de maneira geral, durar o tempo de vida, um tempo correspondente ao tempo de vida que o ser humano tinha ainda a viver quando cometeu o suicídio. É o que nos diz a questão 957, mais uma vez, e a página 211 da memorável obra Memórias do Suicida, que todos devemos ler, porque, como nos disse já Chico Xavier, a própria Ivone, porque a federação havia se negado a publicar o livro de Ivone, e Chico disse: isso aconteceu comigo também, Ivone. Fique tranquila, porque essa será a obra. Dos 50 anos que passaram, dos 50 anos que virão, a obra do século é um verdadeiro tratado de espiritismo, que fala exatamente sobre a história do grande romancista português, Camilo Castelo Branco, chamado no livro de Camilo Botelho. Ele, que cometeu suicídio aos 65 anos de idade, em 21 de maio de 1890, ao ficar cego e perceber que perdeu exatamente um instrumento vital para o seu ofício de escritor. E ali, no Vale dos Suicidas, permaneceria durante 13 anos. E é ele que, de uma maneira poética, ainda que triste, nos fala sobre, resumidamente, aquele Vale dos Suicidas, descrevendo como um lugar desolador, composto por vales profundos, presididos pelas sombras, gargantas sinuosas, cavernas sinistras. O chão é coberto por uma matéria enegrecida e fétida, semelhante à fuligem. Imundo, pastoso, escorregadio, o ar é gélido, asfixiante, de forma que os espíritos ali enclausurados, ao respirarem, sufocam-se terrivelmente. Não há sol, não há um arvoredo sequer, não há luz, apenas o choro convulsivo de alguém que se sente plenamente vivo quando um dia julgou-se capaz de aniquilar a própria existência. Mas, como ninguém permanece abandonado no além, chega um momento em que, em meio ao Vale dos Suicidas, vem a visita sublime dos obreiros da vida eterna para resgatar aqueles que já podem ser resgatados, e é o momento em que Camilo ouve o seu nome ser chamado para tomar assento no comboio que o levaria ao Hospital Maria de Nazaré, que tem esse nome porquanto é a mãe de Jesus, espírito de alta elevação, que se encarrega nas esferas espirituais superiores de coordenar todas as entidades de auxílio aos suicidas no além. Mas, mesmo com tanto carinho, com tanta emoção, com tanta caridade da espiritualidade, conforme nos diz o próprio Camilo, o suicida se sente no além como um clandestino, por ter tomado o comboio da morte antes da hora marcada. Momento em que ele, depois de 53 anos no plano espiritual, sente por si só a necessidade de voltar, de reencarnar, fazendo planejamentos para a sua vida futura, que foram chancelados pela espiritualidade. E as consequências do suicídio projetam-se pelas vidas futuras. Para tal, vamos compreender como é o fenômeno que faz com que
os nossos corpos herdem as mazelas do suicídio. Por exemplo, se nós, em algum momento, atingimos o nosso corpo de alguma forma, o perispírito sofrerá essa ação. O nosso corpo, evidentemente, também, só que ele ficará enterrado. Só que o perispírito eu levo para o outro lado da vida, com o qual eu me apresentarei no além. E mais, ele é o que nós chamamos de organismo modelador do corpo que eu terei na vida seguinte. Ele é um molde, didaticamente chamado. Ou seja, se nós atingimos um molde em algum lugar, a peça que será formada a partir daquele molde sairá também defeituosa naquele mesmo lugar. Então é por isso que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz que, de maneira geral, os esquizofrênicos de hoje, ou seja, os chamados loucos, na verdade, os desequilibrados mentais, e a esquizofrenia não tem cura, tem controle, daí a expressão remédio controlado, são aqueles mesmos que, numa encarnação imediatamente anterior, assassinaram, ou seja, cometeram homicídio, e em seguida cometeram suicídio. Temos visto isso nas manchetes, na mídia, diariamente. Aquelas chamadas crianças especiais, chamadas antigamente de excepcionais, as crianças especiais que necessitam de cuidados especiais são aquelas, de uma maneira geral, na fala de Emmanuel, que, numa encarnação imediatamente anterior, provavelmente estraçalharam o cérebro com um projétil, ou lançando-se de grandes alturas na área cerebral. Então, sofrerão na vida seguinte a consequência, uma limitação na expressão da intelectualidade, pela qual o cérebro é responsável. Aqueles que se suicidam por enforcamento fragilizam o molde na área da coluna vertebral, segundo Emmanuel, renascem provavelmente com uma tetraplegia ou paraplegia, ou podendo, isso é muito interessante, adquiri-las através de uma simples queda, porque a fragilidade está instalada no perispírito, que se transfere para o corpo. Por isso temos visto pessoas que caem de 7 andares, às vezes bebês, já viram? Bebês passam um mês no hospital e voltam para casa. Crianças que caem de 7 andares, um adulto cai do cavalo, literalmente, e fica tetraplégico. Foi o caso do grande homem, eu diria, que deu um exemplo de vida, Christopher Reeves, ator que representou o Super-Homem. Enfim, a fragilidade estava instalada no molde. Aqueles que se afogam ou cometem suicídio por afogamento, os pulmões enchem, as complicações pulmonares virão na vida seguinte, um enfisema, um câncer, enfim, alguém perguntará: e se ele morreu afogado por acidente? Nesse caso, as mazelas do perispírito serão curadas pela espiritualidade. Quando ele comete o suicídio, aí é com ele. Cometeu o suicídio? Ótimo. Terrível, melhor dizendo. Fez com o seu livre-arbítrio, mas as consequências são irreversíveis. Ele precisará sofrer as consequências. Mas existe, conforme questão 952, um outro tipo de suicídio, ainda mais grave no dizer dos Espíritos, que é aquele em que o homem se entrega às suas paixões diariamente, sabendo plenamente o que está fazendo. Nesse caso, nos dizem eles, o homem é mais culpável, porque tem todo o tempo para pensar o que está fazendo, do que aquele que comete o suicídio no momento de desespero. É quando o ser humano se entrega aos vícios, às paixões de todos os tipos, através do que a psicologia chama de processos autodestrutivos crônicos, diariamente, lentamente. Como se processa isso? Através de fatores, de 2 tipos basicamente, de fora para dentro, de dentro para fora. De fora para dentro, por exemplo, nós temos o alcoolismo. O álcool, que é a droga lícita mais perigosa do mundo, encontra-se em qualquer lugar. O álcool, que vai consumindo lentamente os nossos órgãos. Mas tem aqueles que dizem: eu bebo todas e ainda faço um quarto. E ainda tem a cara de pode dizer: eu bebo socialmente. Só que bebe socialmente de segunda a sexta, é muito sociável, não é? Ama a sociedade, vai a todos os bares, conhece todos os garçons.
Só que no final de semana, alguém dirá, vai deixar bem, não, ele bebe em família, tem que dar um espaço para a família também, na verdade. É aquela velha história, aquela velha música que não é do meu tempo. Eu bebo sim, quem não se lembra, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo ali, eu bebo, tomo todos. Você está gripado, olha, eu estou numa boa aqui. Só que o corpo está resistindo, mas o perispírito está assimilando, está sofrendo amargamente as ações do álcool. Ele renasce, quem sabe, infelizmente, tendo que submeter-se a sessões constantes de hemodiálise, porque o rim de um alcoólatra fica em pandarecos, como dizia minha avó, o coração, a área estomacal, o fígado, a cirrose hepática. Por que que meu filho teve um problema desses? Nada justifica no presente? Então as causas estão no passado. Assim também, por exemplo, o fumo. Não adianta dizer para quem fuma, você sabia que você está se matando? Ele sabe. Está cansado de saber. Só que é difícil se livrar de um vício. Ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. É muito difícil, porque antigamente era o maior charme fumar, fazer aquela cara de galã, não é verdade? Hoje em dia já está perdendo a graça, não tem graça nenhuma ficar no hospital com câncer, enfisema pulmonar, é horrível. Mas somente agora nós começamos a ter essa consciência. O fumo vai contaminando o perispírito na área pulmonar, enfisema no futuro, câncer pulmonar, a asma. A asma pode ser o resquício de um suicídio de 3 vidas anteriores. Fragilidades pulmonares. Tem pessoas que não pegam gripe, tem pessoas que não precisam de vacina, coisa nenhuma, que nunca tiveram nada nos pulmões, como eu, que já tive pneumonia dupla. Detesto cigarro, mas amava um, eu acho, no passado. Assim como o álcool. Detesto o álcool hoje, e daí? Porque tomei todas, tomei a parte de todas as encarnações, agora não sobrou nada para essa encarnação. É assim que nós devemos ver, não apontar o dedo para ninguém, as drogas. As drogas agem diretamente no sistema nervoso central, fazendo com que o indivíduo renasça com graves problemas, como psicoses maníaco-depressivas, síndromes do pânico, neuroses. Sabe qual é a pior neurose? É aquela pessoa que diz, eu não tenho neurose nenhuma. É a pior. Quem já não passou por um corredor, um amigo meu dizia, meu apartamento fica no final. Quando eu vou chegando em casa, eu não consigo. Se eu vejo um tapete torto, eu vou lá e ajeito para que fique paralela à porta. Eu, por exemplo, não durmo. Se um quadro está torto, tenho que colocá-lo no lugar. Mas eu não tenho neurose, evidentemente. Verdade? Eu só tenho neurose de mesa perpendicular. Se essa está aqui, ela tem que ficar paralela. Se o canto está aqui, tem que ficar no mesmo ângulo reto. Mas isso não é neurose. Pelo menos não é uma neurose muito grave. Mas alguém diz, olha que coisa feia, como ele bebe, como ele fuma, ai, como ele se droga, mas não é como eu como. Não é assim? Um dedo apontado para o outro, são 3 apontados para nós, as pessoas vão dizer. A alimentação em doses e qualidade irrepreensíveis é o que eu chamava, quando eu almoçava lá na cidade todos os dias, em restaurantes self-service, uma morte lenta. Você vai comendo aquilo todo dia. Aquele arroz que vira depois no dia seguinte risoto. Depois não serve para risoto, vira bolinho. Assado. Não serve para ser assado, frita. Fritura elimina qualquer sabor de estragar. Não é uma beleza. Enfim, mas alguém dirá, não bebo, não fumo, não me drogo, não como nada. No almoço, um alface, no jantar, uma couve-flor, uma sopinha, mas tem a chamada agressividade. Olha os fatores de dentro para fora. Somos um trabalho, e já nos dizem os espíritos, lá André Luiz, na Evolução em 2 Mundos, quando nos desequilibramos, abrimos um campo vasto para a ação dos micro-organismos, vírus, bacilos, bactérias, que nos fazem adoecer, reduzindo as nossas forças físicas, suicídio lento, a ansiedade. Já repararam que eu não tenho nenhuma pinta de ser um homem ansioso, não é verdade? A ansiedade. Nós estamos vivendo os tempos da ansiedade. Pressa, pressa para tudo. Um dia desse eu estava indo para o trabalho e fiquei na direita. O único momento em que eu ligo uma música e digo, não quero ter pressa hoje.
vem um indivíduo piscando o farol para que eu saia da frente dele. Eu ia para onde? A faixa da direita. Só se eu fosse para a calçada, imagine isso. Pressa. Eu fui fazer um seminário em Teixeira de Freitas, na Bahia. O Aloysio também já foi lá. Parei no posto. Vem um taxista, um frentista, e pergunta: é para abastecer, meu irmão, meu rei? Não é assim? É para abastecer? Não, eu vim aqui para dar uma palestra. Tolerância zero, porque eu sou zero de ansiedade também, na verdade. Ele então abastece. Quantos litros? 40. Vai botando. Pega o meu cartão, vai lá para dentro, volta. Pensei, vai voltar com a máquina. É crédito ou débito? Eu já estava no auge do equilíbrio. Não é verdade? É crédito. Passa aí. Crédito, né? Exatamente. O senhor pode botar a senha. Ora, o tempo que eu levei para abastecer aquele carro não foi brincadeira. Aí eu pensei, indo para a palestra no auge da minha paciência peculiar, ele estava certo. Ele está certo. Porque nós vivemos num ritmo tal que quando alguém nos coloca no ritmo certo de paciência, de serenidade, de equilíbrio, deve ser assim, nós entramos em choque profundo com a nossa realidade. Ou seja, de que nós estamos nos deixando levar desesperadamente por uma ansiedade injustificável. E é verdade. Mas por outro lado tem a ociosidade. A ociosidade, e eu gosto muito de falar nos baianos, que eu sempre que eu vou à Bahia faço piada com os baianos, eles adoram. Conhece aquela piada? O baiano está ali, sentado do lado, para descontrair um pouco, porque esse tema é um pouco pesado. Ele vira assim para o compadre e diz: compadre, tu tem soro antiofídico aí? Tenho sim, por quê? Ah, então não vou nem me preocupar, porque tem uma cobra se aproximando, eu vou deixar ela aqui em casa. Ou sai da minha rede. A ociosidade também pode ser uma maneira de você suicidar-se, de você matar o tempo e as oportunidades de progresso que Deus coloca nas suas mãos. Assim também a sexualidade. A sexualidade desenfreada faz com que nós contaminemos o nosso molde chamado perispírito na área da sexualidade. E aí, na atualidade, nós temos visto as disfunções de ordem sexual, os martírios da indefinição na área da sexualidade. Não estamos falando de uma afetividade, estamos falando de indefinições físicas em que a pessoa nasce com uma indefinição na área externa da sua sexualidade. A frigidez, a impotência, os distúrbios graves da sexualidade. Enfim, agora nós começamos a compreender por que razão André Luiz diz que somos todos suicidas em maior ou menor grau. Porque ele próprio teve uma grande surpresa ao entrar nos umbrais e ouvindo a todo momento aqueles espíritos dizendo suicídio, suicídio, e ele: que história é essa? Lutei tantos meses pela vida no hospital, depois lá na colônia espiritual Nosso Lar. Chegou à conclusão, sim, pela orientação dos espíritos, que ele havia, de fato, sido um suicida lento. Porque havia, pelo excesso do álcool, do fumo, dos rompantes de cólera, contaminado severamente todo o seu organismo. O fato é que nós temos um processo natural de previsão de vida que é aproximado. E todas essas atitudes podem efetivamente diminuir a vida útil do nosso corpo. A realidade é que nós saímos do plano espiritual com uma certa expectativa de vida. Lá naquela memorável obra Memórias de um Suicida, todos devemos ler, na página 366, há uma ficha cadastral, todos nós temos uma, de um espírito reencarnado. E lá dizia: fulano de tal, o nome, deverá retornar ao plano espiritual por volta do ano 1942, em torno dos 74 anos, ou seja, nosso corpo é semelhante a um veículo, até mesmo nós os chamamos de veículos físicos, não é verdade? Então, um veículo sai da montadora com uma certa previsão de quilometragem, 300 mil, 400 mil quilômetros, enfim. Assim é o nosso corpo. Nós temos uma previsão de vida,
Podemos ir além ou ficar aquém, dependendo das manutenções preventivas, do cuidado que tenhamos com os nossos corpos. Ivone Amaral Pereira nos fala sobre uma consequência muito interessante do suicídio, que é aquela que, por exemplo, se o indivíduo comete suicídio aos 30 anos, uma vida, na encarnação seguinte, ele sentirá uma forte vontade de repetir o ato, que será para ele uma prova de grande expressão. Na obra As Vidas de Chico Xavier, nós temos um caso impressionante de uma senhora que vai até Chico dizendo: Chico, meu filho nasceu cego, surdo, mudo e sem os braços. Agora uma doença instalou-se em suas pernas e os médicos querem amputá-las. O que eu faço, Chico? E Chico coçava a cabeça e Emmanuel não aparece. E ele tenta consolar aquela mãe de alguma forma, até que Emmanuel surge-lhe a dizer: Chico, esse menino, esse espírito agora encarnado como filho dessa senhora, nas últimas 10 encarnações cometeu suicídio. E agora, que ele tem apenas 5 anos de idade, pasmem, ele procura um abismo, um rio para se lançar e novamente cometer suicídio. Avisa essa mãe, Chico, que as pernas do seu filho serão infelizmente amputadas em seu benefício. Alguém dirá: uma criança de 5 anos com tendências suicidas? Muito cuidado, através das ações das crianças. É uma brincadeirinha quando ele tenta se lançar numa piscina sozinho, quando ele tenta se lançar do carro em movimento. É uma brincadeirinha que pode ser uma tendência perigosa ao suicídio. Assim também, a questão 199 do Livro dos Espíritos nos explica que aqueles espíritos que desencarnam em tenra idade na infância, por exemplo, vieram para cumprir um período que deixaram de cumprir na vida anterior, quando cometeram suicídio. E se alguém surgir à nossa frente dizendo: vou me matar, o primeiro momento, o primeiro ato que devemos fazer é acreditar que ele seja capaz de se matar. Porque há pessoas que dizem, quando a pessoa diz vou me matar, na verdade não quer se matar, quer aparecer na TV, quer chamar a atenção. Negativo. Vai se matar sim, porque de cada 10 pessoas que disseram vou me matar, 80%, 8 se mataram. Daí a importância de voluntários como aqueles do Centro de Valorização da Vida, que lá se encontram para atender ao telefone. Uma pessoa diz: eu vou me matar, eu não aguento mais a minha vida. E eles acreditam, e é verdade, que aquela pessoa pode se matar. No final daquele diálogo, que é muito mais um monólogo, a pessoa já não quer mais tirar a sua vida, porque encontrou alguém do outro lado da linha que se dispusesse a praticar essa grande caridade de saber ouvir. A doutrina espírita nos oferece terapias simples e efetivas para tratar alguém com tal tendência, nos oferecendo a prece, o passe, a água fluidificada, o SOS fraterno de atendimento, uma boa conversa, nada melhor às vezes, uma terapia desobsessiva, porque poderá ocorrer um processo obsessivo, como nos diz Camilo Castelo Branco. Há casos em que os espíritos que cometeram suicídio permanecem em torno de nós, buscando a nossa vigilância para nos induzir a praticar o mesmo ato. Mas, se alguém pratica o suicídio, ainda poderemos ajudar de maneira efetiva. Como? Através da prece. Acreditem, tem espírita que tem medo de fazer prece para o suicida. Eu? Fazer prece suicida dentro de casa, no culto lá? Lá que ele veio e fica lá na minha casa. Há pessoas que têm esse medo. Como? De que maneira uma prece poderá prejudicar aquele que a faz? No momento do culto no lar, nós estamos protegidos. Podemos e devemos fazer essa vibração para os suicidas. Não é uma evocação? Por isso, quando se encontrava no Vale dos Suicidas, Camilo Castelo Branco, em meio àqueles tormentos terríveis, sentia uma paz impressionante, incompreensível. Ficou sabendo que aquela paz que ele sentia de quando em vez era decorrente das vibrações mentais, não precisa nem fazer uma prece verbalmente falando, das vibrações mentais
que lhes enviavam aqueles a quem ele chamava de discípulos de Kardec, ou seja, nós, no final das reuniões doutrinárias, no final das reuniões mediúnicas. E mais importante, foi quando eles, numa tela imensa no plano espiritual, conforme os senhores viram também no filme Nosso Lar, visualizavam pessoas, rostos que ali apareciam, orando por eles, e eles se emocionaram, porque não conheciam absolutamente aquelas pessoas. Chegaram a saber então que naquele mesmo instante as pessoas estavam orando por eles. Hoje nós vivemos tempos de grande aflição, tempos de transição planetária, em que vamos abandonando a pecha lamentável de planeta de provas e expiações para um dia atingirmos um planeta de regeneração, conforme nos dizem as predições dos espíritos. Uma dessas, datada de 1866, publicada em obras póstumas no ano de 1889, nos dizia o seguinte, tão atual ela é, que um dos sinais dos tempos, ou seja, desses últimos dias que vivemos, de transição planetária, seria um aumento impressionante do suicídio, que alcançaria números jamais vistos, inclusive entre crianças, e não é a realidade que temos vivenciado. A doutrina espírita, como consoladora doutrina prometida por Jesus que é, nos ajuda a expulsar da nossa tela mental a ideia do suicídio, tão logo ela se apresente. Encerraremos então a nossa fala com a orientação bem-humorada de Cornélio Pires, através de Chico Xavier, para que não caiamos na ideia do suicídio, quando ele diz: suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira, um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, quem afogou-se no poço de Guararema, retornou em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda, voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva, está de novo na terra, no corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade, voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia, de volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lígia da Gele, no outro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar, não adianta morrer, adianta é se melhorar. Muito obrigado a todos pela paciência e até uma próxima oportunidade.